Você acredita que um mês pode mudar um magnata? Hoje você vai conhecer a Dona Conceição, uma faxineira que desafiou o dono da empresa a viver com o salário mínimo. O que ele descobriu transformou centenas de vidas. Antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Escreve aí nos comentários para eu te conhecer. Se histórias de magnata e faxineira te inspiram, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora para essa virada que vai mexer com seu coração. Roberto Almeida contemplava sua cidade do andar mais alto do edifício Almeida Corporation, um arranha-céu de vidro espelhado que refletia seu império de 40 anos. Aos 65 anos, ele havia construído uma fortuna que poucos brasileiros conseguiriam imaginar. Mas o sucesso havia endurecido seu coração como cimento. Naquela manhã de segunda-feira, Roberto convocou uma reunião extraordinária. Todos os funcionários do escritório central deveriam comparecer ao auditório às 9 horas. O murmúrio nervoso ecoava pelos corredores enquanto secretárias, gerentes e assistentes especulavam sobre o motivo. Dona Conceição, a faxineira de 58 anos que trabalhava ali há 15 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor quando ouviu a notícia. Seus olhos cansados carregavam a sabedoria de quem havia criado 3 filhos sozinha, sempre com dignidade. No auditório lotado, Roberto subiu ao palco com seu terno italiano de R$ 5.000. Sua postura era a de um general prestes a inspecionar as tropas. Bom dia, disse ele, sua voz ecoando pelo microfone. Convoquei todos vocês aqui porque acredito que está na hora de separarmos o joio do trigo nesta empresa. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Vocês sabem quanto custa manter este escritório funcionando? Sabem quantos de vocês realmente merecem estar aqui? Ele pausou dramaticamente. Vou implementar um novo teste de lealdade. Nos próximos dias, observarei cada um de vocês. Aqueles que não demonstrarem dedicação absoluta serão dispensados. As pessoas se entreolharam, assustadas. Roberto continuou: lealdade não é chegar no horário e sair no horário. Lealdade é sacrifício. É colocar esta empresa acima de tudo. Acima da sua família, dos seus problemas, das suas desculpas. Marina, uma jovem assistente que havia acabado de voltar da licença maternidade, sentiu as lágrimas brotarem. Seu bebê tinha apenas 4 meses. E para provar que estou falando sério, Roberto prosseguiu: vou começar hoje mesmo. Preciso de 5 voluntários para trabalharem até às 10 da noite durante esta semana. Sem hora extra. Quem realmente é leal a esta empresa? Ninguém levantou a mão. O constrangimento era palpável. Ninguém. Roberto riu com desdém. Então não há lealdade aqui. Que decepção! Foi quando Dona Conceição, que estava no fundo do auditório, deu um passo à frente. Sua voz, geralmente tão suave, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Com todo respeito, Dr. Roberto, disse ela, e todas as cabeças se viraram. O senhor está falando de lealdade, mas o que o senhor sabe sobre as vidas dessas pessoas? Roberto franziu a testa, irritado por ser interrompido. Como é que é? O senhor sabe que a Marina ali tem um bebê de 4 meses? Que o João está pagando o tratamento de câncer da esposa? Que a Fernanda cuida da mãe com Alzheimer? Dona Conceição respirou fundo. Essas pessoas são leais, sim. Leais às suas famílias, que dependem do salário que ganham aqui. E quem é você para me questionar? Roberto desceu do palco, caminhando em direção a ela. Sou Conceição Santos, faxineira. Trabalho aqui há 15 anos, Dr. Roberto. Chego às 5 da manhã e saio às 2 da tarde. Ganho um salário mínimo. Ela olhou diretamente nos olhos dele. E posso garantir que conheço mais sobre lealdade e sacrifício do que o senhor, que nunca precisou escolher entre comprar remédio ou comida. O auditório estava em completo silêncio. Ninguém ousava respirar alto. Roberto sentiu o sangue subir à cabeça. Como uma simples faxineira ousava desafiá-lo na frente de todos? Você acha que sabe tudo, né? Ele disse, sua voz carregada de raiva. Acha que eu não sei o que é trabalhar duro? Construí este império do zero. Com todo respeito, Dr. Roberto, o senhor construiu com capital. Essas pessoas aqui constroem suas vidas com um salário mínimo todos os dias. Aposto que o senhor não sobreviveria uma semana com o que eu ganho.
As palavras de Dona Conceição ecoaram como um trovão. Roberto sentiu-se desafiado de uma forma que nunca havia experimentado. Você está me desafiando? Ele perguntou, incrédulo. Estou propondo que o senhor prove que entende o que é trabalhar de verdade. Viva um mês com um salário mínimo. Sem usar seu cartão de crédito, sem pedir ajuda, sem privilégios. Só assim o senhor vai saber o que significa lealdade para quem não tem escolha. O desafio de Dona Conceição repercutiu pelo auditório como uma onda de choque. Alguns funcionários cobriram a boca com as mãos, horrorizados com a coragem da faxineira. Outros, secretamente, sentiram uma centelha de esperança. Roberto Almeida estava vermelho de indignação. Ninguém, em 40 anos de carreira, havia ousado desafiá-lo publicamente. Especialmente não uma faxineira. Seu primeiro instinto foi demiti-la na hora. Mas algo na expressão serena de Dona Conceição o fez hesitar. Você tem noção do que está dizendo? Roberto perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Tenho sim, doutor Roberto. E sei também que o senhor não vai aceitar porque tem medo. Conceição manteve-se firme, suas mãos calejadas segurando o cabo da vassoura como se fosse um cetro de dignidade. Medo? Roberto riu, mas era uma risada sem humor. Eu não tenho medo de nada. Então aceite o desafio, respondeu Conceição calmamente. Um mês vivendo com salário mínimo. Se o senhor conseguir, prometo que nunca mais vou questionar suas decisões. Mas se não conseguir, o senhor para com essa história de teste de lealdade e começa a tratar as pessoas aqui com respeito. O auditório estava eletrizado. Todos esperavam a explosão de Roberto. Mas algo inesperado aconteceu. Talvez fosse o orgulho ferido, talvez fosse a arrogância de achar que seria fácil, mas Roberto ouviu-se dizendo, aceito. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Mas tem condições, continuou Roberto, tentando recuperar o controle da situação. Se eu conseguir, você está demitida. E todos aqui vão trabalhar os horários que eu determinar, sem reclamação. Conceição não vacilou. Está bem. Mas tem que ser justo. O senhor vai morar num apartamento simples, vai usar transporte público, vai fazer compras no mercado comum. E tem que pagar todas as contas, aluguel, luz, água, comida. Tudo com um salário mínimo por mês. Combinado, disse Roberto, estendendo a mão. Começo amanhã. Quando a reunião terminou, o escritório estava em polvorosa. Ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Marina, a jovem mãe, procurou Dona Conceição no corredor. Dona Conceição, a senhora foi muito corajosa. Mas, e se ele conseguir? A senhora vai perder o emprego. Conceição sorriu com uma sabedoria que vinha de anos de luta. Filha, alguns princípios valem mais que qualquer emprego. Além disso, eu conheço a vida. Um homem que gasta 5.000 reais num terno não sabe nem quanto custa um quilo de arroz. Ele não vai durar uma semana. Naquela noite, Roberto chegou em sua mansão no bairro mais nobre da cidade. Sua esposa, Beatriz, uma mulher elegante de 60 anos que passava os dias entre salões de beleza e clubes, estava esperando para o jantar. Como foi seu dia, querido? Ela perguntou, servindo-se de vinho importado. Roberto contou sobre o desafio, esperando que ela o dissuadisse. Mas Beatriz, que nos últimos anos havia se tornado distante emocionalmente do marido, teve uma reação diferente. Talvez seja bom para você, ela disse pensativamente. Você anda tão distante da realidade, tão duro com as pessoas. Não acredito que você está do lado dela. Roberto explodiu. Não estou do lado de ninguém, Roberto. Mas quando foi a última vez que você parou para pensar em como vivem as pessoas que trabalham para você? Quando foi a última vez que você teve empatia por alguém? As palavras de Beatriz doeram mais do que Roberto queria admitir. Ele terminou o jantar em silêncio e foi para o escritório de casa, onde passou a noite planejando como provaria que estava certo. Na manhã seguinte, uma terça-feira ensolarada, Roberto acordou com uma determinação renovada. Ele havia preparado tudo meticulosamente. Conceição havia arranjado um apartamento para ele alugar, um pequeno kitnet numa área popular da cidade. O aluguel consumiria quase metade do salário mínimo. O apartamento ficava no quinto andar de um prédio sem elevador,
num bairro que Roberto só conhecia de passar de carro. Quando ele subiu as escadas pela primeira vez, carregando uma mala pequena, Conceição havia limitado o que ele podia levar, já estava ofegante no terceiro andar. Como as pessoas fazem isso todo dia? Ele pensou, irritado. O apartamento era minúsculo. Uma única peça servia como quarto e sala, com uma cozinha americana e um banheiro que mal cabia uma pessoa. As paredes tinham manchas de umidade, e o cheiro de mofo impregnava tudo. Roberto olhou ao redor com desânimo. Conceição havia estabelecido as regras claramente. Ele receberia R$ 1.412 no início do mês, o salário mínimo vigente. Desse valor, precisaria pagar R$ 600 de aluguel, 50 de luz, 30 de água, um botijão de gás de R$ 100, e ainda precisava comer e se locomover. Ela havia calculado tudo nos mínimos detalhes. Impossível, Roberto havia dito ao ver os números. É exatamente assim que eu vivo há 15 anos, Dr. Roberto, Conceição respondeu calmamente. No primeiro dia, Roberto decidiu fazer compras no mercadinho do bairro. Ele nunca havia pisado num supermercado popular. Pegou um carrinho e começou a andar pelos corredores, jogando produtos dentro dele sem olhar preços, queijos importados, vinhos, cortes nobres de carne. No caixa, quando a moça anunciou o total de R$ 680, Roberto empalideceu. Isso era quase metade do seu salário mensal. E ele ainda tinha 28 dias pela frente. Esqueci minha carteira, ele mentiu, abandonando o carrinho e saindo apressadamente. Na segunda tentativa, Roberto forçou-se a olhar os preços. 1 quilo de arroz, R$ 5,90. Feijão, R$ 7,50. Frango, R$ 25 o quilo. Ele foi calculando mentalmente, pegando o básico do básico. No final, gastou R$ 220 numa compra que, na sua casa, não duraria 3 dias. Carregando as sacolas pela rua, Roberto sentiu pela primeira vez na vida o que era o peso da sobrevivência. Quando chegou ao prédio e encarou os 5 andares de escada, pensou seriamente em desistir. Não, ele disse a si mesmo. Não vou dar esse gosto para aquela faxineira. A primeira semana foi um inferno. Roberto descobriu que não sabia cozinhar. Queimou arroz, deixou o feijão sem sal, e no terceiro dia estava comendo ovos mexidos pela terceira refeição consecutiva. Seu estômago, acostumado com restaurantes 5 estrelas, reclamava constantemente. Ele também precisava continuar trabalhando, mas agora sem motorista. O ônibus das 6 da manhã estava sempre lotado. Roberto era empurrado, pisado, sufocado pelo cheiro de suor de dezenas de pessoas. Uma manhã, uma senhora idosa entrou carregando sacolas pesadas, e ninguém levantou para dar o lugar. Roberto, com raiva de todos ali, continuou sentado. Mas a imagem daquela senhora o perseguiu o dia inteiro. No escritório, os funcionários observavam-no com curiosidade. Roberto havia trocado seus ternos italianos por calças e camisas simples, das mais baratas que encontrou. Ele se sentia exposto, vulnerável. Como está indo, Dr. Roberto? Conceição perguntou ao vê-lo no corredor, um leve sorriso nos lábios. Está tudo bem, ele mentiu, mas sua barriga roncou audível naquele momento. Ele havia pulado o café da manhã para economizar. Na segunda semana, a realidade começou a pesar de verdade. Roberto percebeu que o dinheiro estava acabando rápido demais. Ele havia subestimado os gastos com transporte. Cada passagem de ônibus custava R$ 4,50. Ida e volta ao trabalho, R$ 9 por dia. Em 6 dias úteis, já eram R$ 54 por semana. Um dia, chegando em casa exausto depois de pegar 2 ônibus lotados, Roberto encontrou um aviso na porta. A água do prédio seria cortada no dia seguinte por falta de pagamento do condomínio. Ele teria que buscar água na torneira do térreo. Naquela noite, sentado no chão duro do apartamento, ele não tinha dinheiro para comprar móveis além de um colchão velho. Roberto fez contas num caderno. Depois de pagar aluguel e contas básicas, sobrava um pouco mais de R$ 600 para comida e transporte por um mês inteiro. R$ 20 por dia. Menos de R$ 7 por refeição. Como as pessoas vivem assim? Ele perguntou ao vazio. Pela primeira vez na vida, Roberto Almeida sentiu medo. Medo de passar fome. Medo de não conseguir. Medo de descobrir que havia estado errado o tempo todo. A terceira semana trouxe uma série de revelações dolorosas para Roberto.
Ele descobriu que quando você tem pouco dinheiro, tudo custa mais caro. Não podia comprar em grandes quantidades para economizar. Não podia pagar à vista para ter desconto. Cada escolha era um cálculo angustiante. Na terça-feira, Roberto acordou com uma forte dor de dente. Era um problema antigo que seu dentista particular sempre tratava prontamente. Mas agora, ele não tinha plano de saúde. Ligou para a clínica odontológica pública e descobriu que a primeira vaga disponível era daqui a 2 meses. 2 meses. Ele explodiu ao telefone. Não posso esperar 2 meses. Então o senhor pode ir numa clínica particular, a atendente respondeu com indiferença. Mas vai custar pelo menos R$ 300 a consulta. R$ 300. Um quarto do seu salário mensal. Roberto desligou o telefone e segurou o rosto, a dor latejando. Tomou 3 analgésicos baratos e foi trabalhar mesmo assim. No ônibus lotado daquela manhã, uma mulher subiu com 3 crianças pequenas. Ela carregava sacolas em ambas as mãos e tentava equilibrar um bebê no colo. As crianças choravam. Roberto observou como ninguém se ofereceu para ajudar. Todos pareciam cansados demais, preocupados demais com seus próprios problemas. Pela primeira vez, Roberto levantou-se e ofereceu seu lugar. A mulher olhou para ele com surpresa e gratidão. Muito obrigada, senhor. Deus te abençoe, ela disse, e havia lágrimas em seus olhos. Aquele simples agradecimento tocou algo profundo em Roberto. Quando foi a última vez que alguém havia agradecido sinceramente por algo que ele fizera? No escritório, as coisas também estavam mudando. Marina, a jovem mãe, estava tendo problemas com a babá do bebê. A criança havia ficado doente, e ela precisava sair mais cedo para levá-la ao médico. Roberto a viu no corredor, desesperada, tentando decidir entre o emprego e o filho. Antes, ele teria ficado irritado, visto isso como falta de profissionalismo. Mas agora, depois de 3 semanas vivendo com salário mínimo, ele entendia. Entender custava caro. Cada decisão era impossível quando você não tinha margem de erro. Marina, ele a chamou. Vá cuidar da sua filha. Não se preocupe com o trabalho. Marina olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Senhor, sua filha precisa de você. Vá. E tire o dia amanhã também se precisar. Quando Marina saiu correndo, com lágrimas nos olhos, João, o funcionário cuja esposa fazia tratamento de câncer, aproximou-se de Roberto. Doutor Roberto, eu queria agradecer pelo que o senhor fez pela Marina. E queria dizer que, eu entendo o que o senhor está passando agora. É difícil, né? Roberto sentiu um nó na garganta. É muito difícil, João. Como você faz isso? João deu de ombros. A gente não tem escolha. Mas sabe o que aprendi? Que a gente não passa por isso sozinho. Os vizinhos ajudam. Os amigos emprestam uma xícara de açúcar, ou ficam com as crianças quando a gente precisa. É uma rede, sabe? A gente se apoia. Naquela noite, Roberto voltou para seu apartamento e encontrou uma panela na porta. Havia um bilhete. Sou sua vizinha do 503. Fiz macarronada demais. Espero que goste. Bem-vindo ao prédio. Estava assinado, Dona Teresa. Roberto sentou-se no chão e comeu aquela macarronada simples, com molho caseiro de tomate, e chorou. Pela primeira vez em décadas, chorou de verdade. Chorou pela humanidade que havia perdido. Chorou pelas pessoas que havia machucado com sua arrogância. Chorou pelo tempo que havia desperdiçado sendo cruel. No dia seguinte, Roberto acordou determinado. Pegou parte do dinheiro que havia sobrado e comprou ingredientes para fazer um bolo. Não era grande coisa, mas ele havia aprendido a receita no YouTube. Levou para Dona Teresa como agradecimento. A senhora, uma mulher de cabelos brancos e sorriso caloroso, ficou radiante. Entre. Vou fazer um café. Eles conversaram por 1 hora. Dona Teresa contou sobre seus 5 filhos, todos criados naquele mesmo prédio. Sobre como havia enviuvado aos 45 anos e precisou trabalhar como diarista para sustentar a família. Sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias. Sabe, moço, ela disse, servindo mais café, a gente que é pobre não tem luxo, mas tem uma coisa que dinheiro não compra: comunidade.
A gente se ajuda. É assim que sobrevivemos. Na quarta semana, Roberto já era outra pessoa. Fisicamente, havia emagrecido 5 quilos. Sua pele estava mais pálida, olheiras escuras sob os olhos revelando as noites mal dormidas no colchão fino. Mas a maior mudança era interna. Ele havia começado a conversar com os outros passageiros do ônibus. Conhecia agora seu Antônio, o senhor de 70 anos que ainda trabalhava como segurança noturno porque a aposentadoria não era suficiente. Conhecia Juliana, a jovem que acordava às 4 da manhã para trabalhar em 3 casas de família e ainda estudava à noite, sonhando em ser enfermeira. Cada história era uma lição de humildade. No 23º dia, aconteceu o imprevisto que Roberto mais temia. Ele ficou doente. Uma gripe forte, dessas que te deixam de cama. Mas ele não podia faltar ao trabalho. Não tinha direito à licença médica remunerada naquele primeiro mês de experiência que ele mesmo havia criado como teste. Roberto foi trabalhar com febre. No ônibus, tossindo e tremendo, uma senhora ofereceu-lhe um chá de gengibre que carregava numa garrafa térmica. Bebe, filho. Vai te ajudar. No escritório, Conceição viu seu estado e balançou a cabeça. Doutor Roberto, o senhor precisa descansar. Não posso, ele respondeu, a voz rouca. Se eu faltar, perco o dia de trabalho. E eu preciso do dinheiro. Conceição suspirou. Agora o senhor entende, né? Porque aquela moça veio trabalhar com pneumonia no ano passado, e o senhor a demitiu por falta de higiene quando ela tossiu numa reunião. Roberto se lembrou. Sandra, uma assistente dedicada que havia perdido o emprego porque ele não teve a mínima empatia. Ele sentiu vergonha queimar em seu peito. Eu fui um monstro, ele disse baixinho. Foi, Conceição concordou sem hesitar. Mas ainda dá tempo de mudar. Nos últimos dias do mês, Roberto fez as contas finais. Havia conseguido sobreviver, mas por muito pouco. Nos últimos 3 dias, comeu apenas arroz com ovo. Havia perdido peso, estava exausto, mas havia conseguido. Na última sexta-feira do mês, Roberto convocou novamente todos os funcionários ao auditório. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Ele subiu ao palco com suas roupas simples, visivelmente mais magro e cansado. Eu quero começar pedindo desculpas, ele disse, sua voz quebrando. Passei um mês vivendo com salário mínimo, como a dona Conceição me desafiou. E eu descobri algo importante. Eu estava errado. Profundamente errado. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Durante este mês, aprendi mais sobre trabalho e lealdade do que em 40 anos construindo esta empresa. Aprendi que lealdade não é sacrificar sua família pelo trabalho. Lealdade é aparecer todos os dias, mesmo quando você está doente, porque precisa do salário. É escolher entre remédio e comida, e ainda assim continuar. É criar filhos sozinha, como a dona Conceição fez, e ainda ter força para limpar escritórios até brilharem. Conceição estava no fundo do auditório, os olhos brilhando. Aprendi que dignidade não tem preço. Que cada pessoa aqui tem uma história, uma luta, uma razão para estar aqui além do dinheiro. Aprendi que comunidade vale mais que lucro. E aprendi, acima de tudo, que eu havia perdido minha humanidade em algum lugar do caminho. Roberto respirou fundo. Por isso, estou anunciando mudanças imediatas. Primeiro, todos receberão um aumento de 20%. Segundo, implementaremos horário flexível para pais e mães, e para quem cuida de familiares doentes. Terceiro, criaremos um fundo de emergência médica para todos os funcionários. E quarto, o tal teste de lealdade está cancelado. Porque percebi que quem precisa provar lealdade aqui sou eu, não vocês. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas choravam, abraçavam-se. Marina estava soluçando de alívio. Roberto desceu do palco e caminhou até Conceição. Eu perdi o desafio, ele disse simplesmente. E você estava certa. Eu não durei uma semana sem sofrer. Não sei como você e tantos outros fazem isso a vida toda. Conceição sorriu, aquele sorriso sábio de quem sempre soube. A gente faz porque tem que fazer, doutor Roberto. Mas é bom saber que agora o senhor entende. Você não vai ser demitida, Roberto disse. Na verdade, eu gostaria que você aceitasse um novo cargo, diretora de recursos humanos.
Precisamos de alguém que entenda as pessoas de verdade. E você é a pessoa mais qualificada que conheço. Conceição riu, surpresa. Doutor Roberto, eu nem tenho ensino médio completo. Mas você tem algo que nenhum diploma pode dar: sabedoria. Você aceita? Conceição pensou por um momento, depois assentiu. Aceito. Mas com uma condição: eu continuo fazendo a limpeza do meu andar. Gosto do que faço, e não vou perder contato com o pessoal. Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa à Almeida Corporation. Roberto não voltou imediatamente para sua mansão. Ele ficou mais 2 semanas no apartamento do bairro Popular, não porque precisava, mas porque queria solidificar as lições que havia aprendido. Dona Teresa, sua vizinha, organizou uma festa de despedida para ele. Todo o prédio compareceu. Havia bolo de chocolate, guaraná, salgadinhos simples. E Roberto percebeu que estava mais feliz ali, naquela salinha apertada com gente simples, do que havia estado em anos de jantares elegantes com a elite da cidade. Você vai voltar para nos visitar? Perguntou Dona Teresa, os olhos marejados. Vou sim, Roberto prometeu, e cumpriu. Todo sábado, ele voltava ao bairro para tomar café com Dona Teresa e ajudar no que fosse necessário. No escritório, as mudanças eram visíveis. Conceição assumiu seu novo cargo com uma sabedoria prática que revolucionou a forma como a empresa tratava seus funcionários. Ela implementou um programa de mentoria onde funcionários mais experientes ajudavam os novos. Criou uma creche no próprio prédio da empresa, para que mães como Marina pudessem ficar perto dos filhos. E estabeleceu uma política de portas abertas, onde qualquer funcionário poderia falar sobre suas dificuldades sem medo de represália. Marina se tornou uma das gerentes mais promissoras da empresa. Sua filha crescia saudável na creche, e ela podia amamentar durante os intervalos. Nunca pensei que seria possível, ela dizia, emocionada, conciliar ser mãe e profissional. João, cujo caso havia tocado Roberto profundamente, recebeu não apenas o aumento salarial, mas também a ajuda do Fundo de Emergência Médica para o tratamento de sua esposa. Quando ela finalmente entrou em remissão, João foi pessoalmente agradecer a Roberto. Doutor Roberto, o senhor salvou minha família, ele disse, a voz embargada. Não, João. Você salvou sua família com sua dedicação. Eu apenas parei de atrapalhar. A relação de Roberto com sua esposa Beatriz também mudou. Ela havia observado toda a transformação com esperança renovada. O homem que voltou para casa era diferente daquele que havia saído. Mais humilde, mais presente, mais humano. Sabe, Roberto disse a ela uma noite, enquanto jantavam juntos, uma refeição simples que ele mesmo havia preparado. Eu passei 40 anos perseguindo dinheiro, pensando que isso me faria feliz. Mas foi só quando perdi tudo, mesmo que temporariamente, que encontrei o que realmente importa. Beatriz segurou sua mão. Estou orgulhosa de você, do homem que você se tornou. Roberto também procurou Sandra, a funcionária que havia demitido injustamente. Ele a encontrou trabalhando em uma empresa concorrente. Pediu desculpas formais e ofereceu-lhe um cargo de volta, com salário muito melhor. Sandra, generosamente, aceitou. Por que você está me dando essa chance? Ela perguntou. Porque aprendi que todos merecem segundas chances. E porque você sempre foi uma excelente profissional. Eu que fui um péssimo chefe. A empresa, ironicamente, começou a prosperar ainda mais. A rotatividade de funcionários caiu drasticamente. As pessoas trabalhavam com mais motivação, mais alegria. A produtividade aumentou. Clientes comentavam sobre o novo espírito da Almeida Corporation. Um dia, um repórter de uma revista de negócios pediu para entrevistar Roberto sobre a transformação da empresa. Doutor Roberto, o que mudou? Como uma empresa passa de um ambiente tóxico para ser eleita a melhor empresa para se trabalhar da cidade em apenas 6 meses? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Eu mudei. Parei de ver funcionários como números em uma planilha e comecei a vê-los como pessoas. Parei de exigir lealdade e comecei a oferecê-la. E descobri que quando você trata as pessoas com dignidade e respeito, elas retribuem não por obrigação, mas por gratidão genuína. E o que o senhor diria para outros empresários que lideram como o senhor liderava antes? Eu diria: tentem viver um mês com o salário dos seus funcionários.
Não como experimento social, mas de verdade. Sintam o medo de não ter dinheiro para o remédio. Sintam a exaustão de pegar 3 ônibus lotados por dia. Sintam o que é escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida decente. Só assim vocês vão entender que liderança não é sobre poder. É sobre responsabilidade. A entrevista viralizou nas redes sociais. Empresários do Brasil inteiro começaram a debater sobre salários justos e condições de trabalho dignas. Alguns criticaram Roberto, dizendo que ele estava sendo ingênuo, que o mundo dos negócios não funcionava com sentimentalismo. Mas Roberto não se importava mais com essas críticas. Ele havia encontrado algo mais valioso que aprovação, havia encontrado propósito. 6 meses depois do desafio, a Almeida Corporation realizou sua tradicional festa de fim de ano. Mas diferente dos anos anteriores, onde era um evento pomposo em um hotel 5 estrelas apenas para executivos, desta vez Roberto decidiu fazer algo diferente. A festa foi realizada no próprio escritório, e todos os funcionários foram convidados, desde os executivos até o pessoal da limpeza, segurança e manutenção. Mais que isso, suas famílias também foram convidadas. O salão estava decorado de forma simples mas acolhedora. Havia comida farta, preparada por um buffet local que Roberto havia feito questão de contratar. Uma empresa pequena que pertencia ao primo de um dos funcionários. Música ao vivo tocada por jovens do bairro onde Roberto havia morado durante o desafio. Enquanto as pessoas chegavam, Roberto observava de longe. Via Marina dançando com sua filha no colo, a pequena rindo. Via João com sua esposa, que estava linda e saudável, cabelos começando a crescer novamente após a quimioterapia. Via seu Antônio, o segurança que conhecera no ônibus, que agora trabalhava na empresa com um salário digno que lhe permitiria se aposentar em paz. Conceição aproximou-se dele, elegante em um vestido simples mas bonito. Está pensativo, doutor Roberto? Estou pensando em como era cego, Conceição. Olha essas pessoas. São todas parte de uma grande família. E eu quase destruí isso tudo. Mas não destruiu. O Senhor aprendeu, mudou, e agora está construindo algo melhor. Conceição sorriu. Sabe, tem uma coisa que nunca te contei sobre por que eu te desafiei naquele dia. Por quê? Porque eu vi a minha mãe em você. Ela também foi rica, sabia? Tinha tudo. Mas perdeu tudo de um dia para o outro quando meu pai morreu e os sócios o traíram. Ela me ensinou que a vida pode virar a qualquer momento. Que hoje você está em cima, amanhã pode estar embaixo. E que a única coisa que importa de verdade é como você trata as pessoas no caminho. Roberto sentiu um aperto no peito. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. E ela ficaria orgulhosa de saber que ajudei alguém a aprender essa lição sem ter que perder tudo de verdade. A música parou e Roberto foi convidado a fazer um brindé. Ele subiu em um pequeno palco improvisado, segurando uma taça de espumante barato que tinha o mesmo gosto de vitória que o champanhe mais caro. Meus amigos, ele começou, e pela primeira vez usou essa palavra de verdade. Este ano foi o mais desafiador e o mais transformador da minha vida. Eu aprendi que havia estado construindo um império de areia. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Sem fundação, sem alma. As pessoas estavam atentas, em silêncio. Mas graças a uma faxineira corajosa, ele gesticulou para Conceição, que corou. Eu recebi a lição mais valiosa da minha vida. Aprendi que riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em relacionamentos, em dignidade, em respeito mútuo. Roberto fez uma pausa, emocionado. Este ano, nossa empresa cresceu 30%. 30%. Os analistas disseram que seria impossível depois que aumentei os salários e implementei benefícios. Mas sabem por que crescemos? Porque pessoas felizes trabalham melhor. Pessoas respeitadas se dedicam mais. Pessoas que têm suas vidas valorizadas, retribuem com excelência. Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Então eu quero fazer um brinde. Não ao lucro, não ao crescimento financeiro. Quero fazer um brinde a cada um de vocês. Às mães que acordam cedo para deixar os filhos na creche. Aos pais que trabalham duro para dar educação aos seus filhos. Aos jovens que estudam à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Aos mais velhos que compartilham sua sabedoria conosco. A todos vocês que fazem desta empresa não apenas um lugar de trabalho,
mas uma comunidade. As pessoas ergueram suas taças, muitas com lágrimas nos olhos. E especialmente, Roberto continuou, quero fazer um brinde à Dona Conceição, que teve a coragem de enfrentar um velho bobo e arrogante e mostrar a ele o que realmente importa na vida. Conceição, você salvou não apenas esta empresa. Você salvou minha alma. O salão explodiu em aplausos e vivas. Conceição estava chorando abertamente agora, abraçada por seus filhos que haviam vindo para a festa, todos profissionais bem-sucedidos que a mãe havia criado sozinha com seu salário de faxineira. Após o brindé, enquanto a festa continuava, uma jovem se aproximou de Roberto. Era Juliana, a moça que ele conhecera no ônibus, que trabalhava em 3 casas e estudava à noite. Doutor Roberto, eu queria agradecer. O senhor lembra de mim? Roberto sorriu. Claro, Juliana. Como vai a faculdade de enfermagem? É sobre isso que eu queria falar. Eu não vou mais estudar à noite. O coração de Roberto apertou. Por quê? Você desistiu? Não. Ela riu. Consegui uma bolsa integral para estudar de manhã. E a senhora Conceição me ofereceu um emprego aqui na empresa, no departamento médico que vocês criaram, trabalhando meio período. Vou poder estudar e trabalhar sem me matar. Pela primeira vez na vida, eu tenho esperança de verdade. Roberto abraçou a jovem, emocionado. Você merece, Juliana. Você sempre mereceu. Um ano após o desafio, em uma manhã de segunda-feira como aquela em que tudo havia começado, Roberto acordou cedo. Mas não em sua mansão. Ele e Beatriz haviam se mudado para uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro de classe média. Não precisavam daquele espaço todo, e o dinheiro economizado estava sendo usado em projetos sociais. Roberto tomou seu café da manhã simples, pão com manteiga e café coado, e pegou o ônibus para o trabalho. Sim, ele ainda ia de ônibus algumas vezes por semana. Não porque precisava, mas porque queria manter-se conectado com a realidade das pessoas. No ônibus, cumprimentou os conhecidos que fazia naquela linha. Dona Maria, que vendia doces para complementar a renda. Seu Pedro, que ia trabalhar como porteiro. Carlos, o estudante universitário. Todos o conheciam como seu Roberto, o empresário humilde que andava de ônibus. No escritório, a transformação era completa. As salas não tinham mais aquela atmosfera tensa e competitiva. As pessoas conversavam nos corredores, riam, compartilhavam lanchinhos. A creche no segundo andar estava sempre cheia de alegria infantil. A sala de descanso que Conceição havia implementado era usada por quem precisava de um momento de pausa. Roberto passou pelo andar da limpeza e viu uma cena que o fez sorrir. Conceição, apesar de ser agora diretora de recursos humanos, estava usando um avental e ajudando a equipe a limpar uma sala grande. Bom dia, Dona Conceição, ele cumprimentou. Bom dia, Doutor Roberto. Promessa é promessa. Disse que continuaria fazendo minha parte na limpeza. Posso ajudar? Roberto perguntou, pegando um pano. Juntos, o magnata e a ex-faxineira limparam o salão de reuniões, conversando sobre a vida, sobre os novos projetos da empresa, sobre como estava a filha de Marina, sobre a saúde da esposa de João. Mais tarde naquele dia, Roberto tinha uma reunião importante. Um grupo de investidores internacionais estava interessado em comprar a Almeida Corporation. A oferta era absurdamente generosa, mais dinheiro do que Roberto poderia gastar em 3 vidas. Os investidores apresentaram seus planos. Cortar custos, reduzir benefícios, aumentar a produtividade. As palavras eram bonitas, mas Roberto reconhecia a linguagem, era a mesma que ele próprio usava um ano atrás. Senhores, Roberto disse ao final da apresentação, agradeço pela proposta generosa. Mas preciso recusar. Os investidores ficaram perplexos. Senhor Almeida, o senhor entende que está recusando 200 milhões de reais? Entendo perfeitamente. Mas esta empresa não está à venda. Não porque eu não queira o dinheiro, mas porque eu tenho uma responsabilidade. 500 famílias dependem desta empresa. E não vou vendê-las por nenhum valor. Quando os investidores saíram, confusos e frustrados, Conceição entrou na sala. Ouvi dizer que você recusou a oferta, ela disse. Recusei. Sabe, Conceição, há um ano eu teria aceitado sem pensar 2 vezes. Teria visto apenas os zeros na conta bancária. Mas agora eu vejo rostos.
Vejo a Marina, o João, a Juliana, o seu Antônio. Vejo você. E nenhuma quantia de dinheiro vale mais que a comunidade que construímos. Conceição sorriu, aquele sorriso sábio que Roberto havia aprendido a valorizar. Minha mãe costumava dizer: o caráter de um homem não se mede quando ele tem tudo, mas quando ele tem a escolha de voltar a ter tudo ou fazer o que é certo. Sua mãe era muito sábia. Era. E ela teria gostado de você, do homem que você se tornou. Naquela noite, Roberto organizou um jantar em sua casa. Convidou Conceição e seus filhos, Marina e sua família, João e sua esposa, e vários outros funcionários que se tornaram amigos verdadeiros. A casa estava cheia de vozes, risos, crianças correndo. Beatriz, sua esposa, estava radiante na cozinha, preparando comida junto com as outras mulheres. Não havia empregados servindo, não havia formalidade. Era uma reunião de amigos, de família. Sabe, Beatriz disse a Roberto quando estavam sozinhos por um momento na cozinha, eu não te via tão feliz há anos. Décadas, talvez. É porque agora eu entendo o que significa ser rico de verdade, Roberto respondeu, olhando para a sala cheia de pessoas que amava. Não tem nada a ver com dinheiro. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, Roberto sentou-se sozinho no sofá. Em sua mão, segurava uma foto emoldurada que Conceição havia lhe dado de presente. Era uma foto da festa de fim de ano, onde ele estava no meio de todos os funcionários, todos sorrindo. Ele pensou em como, um ano atrás, estava pronto para humilhar essas mesmas pessoas. Como estava disposto a destruir vidas em nome de um conceito abstrato de lealdade. Como estava cego para tudo o que realmente importava. O desafio de Conceição havia sido muito mais que viver com salário mínimo por um mês. Havia sido um desafio para reencontrar sua humanidade. Para reaprender o que significa ser gente. Para entender que sucesso sem compaixão não é sucesso, é apenas vaidade. Roberto pegou seu celular e escreveu uma mensagem para Conceição. Obrigado. Por ter tido a coragem de me desafiar. Por ter me salvado de mim mesmo. Por ter me mostrado que nunca é tarde para mudar. Você foi a melhor professora que já tive. A resposta veio rápida, e o senhor foi o melhor aluno. Porque teve a humildade de aprender. Boa noite, doutor Roberto. Ou melhor, boa noite, amigo. Roberto sorriu, desligou o celular e olhou pela janela. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. E em cada uma daquelas luzes, havia uma história, uma luta, uma dignidade que merecia ser respeitada. Ele havia sido um magnata que humilhava funcionários. Agora era um homem que entendia que o verdadeiro poder não está em fazer os outros se curvarem, mas em erguê-los. Que a verdadeira lealdade não se exige, se conquista. E que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você se torna. E tudo isso graças a uma faxineira corajosa que ousou desafiar um magnata a viver com salário mínimo. E, no processo, o ensinou a viver de verdade. Fim.